Bom dia. Isaías 37. Livro de Isaías, capítulo 37. Assim que o rei Ezequias tomou conhecimento disto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco em sinal de indignação e dirigiu-se ao templo de Deus, o Senhor. Em seguida enviou os administradores do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, e os chefes e anciãos entre os sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, a fim de consultar o profeta Isaías, filho de Amós. Então, como nós vimos ontem, o rei da Síria mandou ofender, houve uma ofensa grande, um desafio a Ezequias. E uma ameaça, né? Ou poderíamos chamar até um aviso declarado, mesmo porque a força militar, o exército ali de Jerusalém, de Judá, não tinha condições de combater com os da Síria. Estava muito grande. E não somente isso, mas ele também falou contra Deus, dizendo que Deus não poderia, nem Deus tinha condições de evitar que eles tomassem conta de Judá. Então, quando os escrivãos ouviram isso, quando ficaram sabendo, voltaram. Pano de saco é sinal de humilhação, e foram diante do rei, o rei Ezequias. E quando o rei Ezequias ficou sabendo, também ele se humilhou, mas mandou então os seus representantes, os ministros, né, as principais autoridades de Judá, falar com o profeta Isaías, consultar o profeta Isaías, o que Isaías tinha para falar, né, que a palavra de Deus neste sentido, qual a resposta de Deus. Nós temos que aprender que não importa a ameaça que nós soframos, não importa o aviso de coisas ruins, as notícias ruins que vêm até nós, as más notícias, que tem que nos fazer entregar os pontos, nos fazer desistir. Mas é neste momento que nós temos que buscar Deus. É neste momento que nós temos que clamar ao Senhor. É neste momento que nós temos que saber a resposta de Deus. Naquela época, o que tinha somente era o Pentateuco, né? Os primeiros livros. Hoje nós temos a palavra todo dia, a palavra revelada. Então, quando surge alguma ameaça, o que nós temos que fazer? Vamos consultar o Senhor. Como que nós consultamos? Através da palavra dele, porque a resposta vem na palavra dele. Hoje nós não consultamos Isaías, não. Hoje nós consultamos direto a Jesus. Consultamos ali o Novo Testamento. Consultamos o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nós consultamos. E é dali que vem a resposta. Ah, não, houve uma ameaça. Ah, não, é um câncer. Houve uma ameaça de falência. Houve uma ameaça de divórcio. Houve uma ameaça de morte. Não importa qual seja a ameaça. Consulte o Senhor. O Senhor vai dizer como vai dar livramento, se vai dar livramento, ou qual a maneira, qual a estratégia a ser usada. Ezequias foi sábio. E ele consultou Deus. Ele não fez nada mais. Buscar Deus. A fim de consultar o profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe transmitiram a seguinte mensagem real. Eis o recado de Ezequias. Este dia é um dia de profunda aflição, de castigo severo e de grande humilhação. Em verdade, os filhos chegaram ao ponto de nascer, mas não há força para dar à luz. Esperamos que Deus, o teu Deus, tenha ouvido as palavras do copeiro Mó, comandante enviado pelo rei da Síria, seu senhor, para insultar
e zombar do Deus vivo. E que o eterno teu Deus o castigue por sua atitude e pelas palavras proferidas. Sendo assim, eleva, pois, uma oração em favor do resto de Jerusalém que ainda sobrevive. Ao chegar os oficiais de Ezequias à presença de Isaías, este imediatamente lhe declarou: eis o que deveis dizer ao vosso Senhor. Assim diz Deus, o Senhor: não tendes medo das palavras que ouviste, das blasfêmias que os servos dos reis da Síria proclamaram contra a minha pessoa. Eis que enviarei sobre ele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, retorne à sua própria terra, e ali farei com que seja exterminado ao fio da espada. Então o rei mandou, falou: olha, fala com ele que a situação está assim, que o comandante geral da Síria veio, blasfemou contra o Deus vivo, ofendeu, e falou tudo isso. O que Deus pretende fazer? Mas antes mesmo dele chegar a falar com Isaías já estava com a resposta pronta. Deus já tinha revelado para ele o que tinha acontecido. Falou: não tenha medo dessas blasfêmias, tudo que o comandante da Síria falou, não. Porque antes dela atacar, ele vai receber uma determinada notícia, e essa notícia vai fazer com que ele saia correndo e ele volte à terra dele, e lá ele vai ser morto à espada. Né? Não precisa ter preocupação quanto a isso. Foi isso que ele falou. Então, muito bem. O que nós temos que saber é que a maneira de Deus agir não é a mesma que a nossa. A estratégia de Deus não é igual à nossa. Por isso não temos que assustar quando receber má notícia. Tem algumas pessoas que me procuram e falam: pastor, meu marido ou minha mulher, ela me deixou, falou que não vai voltar nem se Deus quiser, nem se Deus mandar. E aí? Eu digo: não dá absolutamente nada, simplesmente cometeu uma blasfêmia. E ele vai pagar o contrário, Deus vai mostrar o contrário. Claro que isso vai acontecer se agir de acordo com a palavra de Deus, se agir em conformidade com a palavra de Deus. Porque não adianta, porque se Israel entendesse de agir de outra maneira, a não ser aguardar, esperar no Senhor, obedecer o Senhor, procurar ter outra reação, sim, com certeza. O rei da Síria seria punido, mas também Israel, mas também Judá, ou seja, Ezequias e seu povo. Então o que ele tem que fazer? Obedecer, por mais que a ameaça venha. Se Deus falou que vai dar um livramento, aguarde. Mas está piorando a situação. Porque Jerusalém está preocupado, o cerco estava grande ali, não podiam sair. Mas, meu Deus, como é que vai a situação? Está piorando. A fome, a miséria, a ameaça, como nós vamos fazer? Não, simplesmente aguarde. Por mais que a doença está agravando, não tem cura, esse câncer vai matar. Se Deus falou que vai dar livramento, confia. Aí o casamento é destruído, ele entrou com o divórcio já saiu, e daí que já saiu? Confia no Senhor. Se ele falou, vai acontecer. Faliu, eu perdi o emprego, agora eu vou passar fome. Aguarde no Senhor. Se ele deu, você olhou, você consultou a Deus, você consulta aqui. A resposta está aqui. Se veio essa resposta, então aguarde. Então espere nele, que com certeza virá. Ezequias foi sábio. Nós vamos ver que ele realmente acreditou no Senhor e aguardou. Quando o comandante em chefia soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, partiu e encontrou o rei lutando contra Líbano. Então o rei recebeu uma notícia. Tiraca, rei de Cush, Etiópia, está a caminho e vem lutar contra ti. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias para ameaçá-lo, dizendo: assim direis a Ezequias, rei de Judá: não te enganes quando teu Deus, em quem confias, disser:
Jerusalém não cairá na mão do rei da Síria. Certamente está bem informado sobre o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, arrasando-as totalmente. Imaginas tu que poderá escapar? Porventura, os deuses das nações que meus antecessores exterminaram conseguiram salvá-las? Gozã, Arã, Rezefere e os descendentes de Éden, que viviam em Telassar? Ora, dizei-me onde está agora o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfavaim, Ena e Iva. Quando estavam lá, o rei da Síria recebeu uma notícia que um outro rei, o rei da Etiópia, né, lá de Tiraca, né, rei de Cush, que pertence à Etiópia, que estava vindo para atacá-los. Então, antes dele sair a combater com este outro rei, ele ainda mandou uma ameaça novamente para Ezequias. Falou, rapaz, que o seu Deus não te engane, não. Não fica confiando no seu Deus, se seu Deus está falando com você, que não vai... Que nós não vamos invadir Jerusalém, nós vamos tomar ela de assalto. Não fica acreditando nisso, não. Cadê os outros reis das outras nações? Aí citou várias outras nações que a Síria tinha conseguido invadir, que a Síria tinha vencido, tinha exterminado, o povo tinha sumido. Falando, cadê os reis desses vários lugares? De Gozã, Arã, Rezefere, de Arpade, de Serfavaim, de vários outros lugares. Falou, cadê os deuses dele? Não foram capazes de proteger eles? E por que você acha que o seu Deus vai te proteger? Mas acontece que ele esqueceu que os outros não eram Deus de verdade. Não eram Deus verdadeiro. E mandou essa mensagem, novamente essa ofensa a Ezequias. Da mesma maneira, na nossa vida, nós encontramos pessoas, não, você fica confiando em Deus. Você não tem que confiar em Deus, não. Ah, você vê fulano e fulano, aconteceu isso. Ah, não tem jeito. Quem é que pode salvar? Ah, fulano teve uma situação idêntica à sua e foi destruído, morreu. Ah, fulano teve câncer e morreu. Não teve jeito. Ah, não, fulano, quando ele chegou de divórcio, separou, casou novamente, a outra casou. Ah, não vai conseguir voltar mais. Ah, não, o fulano separou, o marido engravidou outro, ou ela engravidou de outro. Recebe as más notícias, aceita as más notícias e não as boas notícias. Então, nós recebemos. Ah, não, a empresa está mandando todo mundo embora, porque a situação está em crise, mas se Deus falou que vai te dar livramento, a empresa manda todo mundo embora. Mesmo se ficar um só funcionário, será você. Ah, não está mandando em cima, está mandando superior, está mandando inferior, vai acontecer, vai não. Se você estender, você confia. Ah, nas pessoas chegarem, você também vai ser. Não, confia no Senhor. É confiar. Ah, não, você acha que por você ser crente, você está orando, Deus vai ajudar, vai resolver? Confia no Senhor. Nós aprendermos a não ficar prestando atenção ou ouvindo as más notícias. Ah, não importa o que você esteja falando. Ah, que vai acontecer isso, não vai, não. Vamos consultar o Senhor. Vamos consultar o Senhor. A resposta vem dele. Temos que confiar nele. Ele fez questão, o rei da Síria fez questão de ameaçar mais uma vez antes dele se afastar temporariamente ali do cerco a Jerusalém. E o encontro desse outro rei, desse outro exército. Mas... Ah, não, você está pensando que está confiando em Deus? Não confia, não. Quando as pessoas ouvem essas más notícias, eles são derrotados. Agora, quando confia, não importa seja a situação, vence. Por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Não, porque fulano caiu, fulano assim, com ela foi pior do que você, situação idêntica, não interessa. Mas será que essas pessoas, onde que aconteceram com ela, eram pessoas que tinham realmente Deus? Se você tem Deus, confia nele. Assim que recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu,
Imediatamente subiu ao templo de Deus, abriu-a novamente diante do Eterno e expressou a seguinte oração: Ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real, acima de todos os querubins, tu só, tu és o Deus de todos os reinos da terra, tu formaste os céus e a terra. Ó Deus amado, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. Observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Deus, é verdade que os reis da Síria têm exterminado todas as nações e devastado as suas terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atiraram ao fogo, destruindo-os por completo, pois, na verdade, tais deuses não passam de madeira e pedra, esculpido com arte por mãos humanas. Agora, pois, ó Deus, nosso Deus eterno, livra-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Deus, és o Senhor. Quando o Ezequias recebeu novamente a carta com essa ameaça, ele não se desesperou, não. O que ele fez? Foi para o templo. Ele abriu a carta diante de Deus, orou a Deus. Como nós vimos, a oração é um diálogo, como eu sempre falo. É uma conversa. E ele conversou com Deus. Falou, olha, como nós vimos agora a oração, primeiro exaltou o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra, de tudo. Depois exaltou e falou, olha, eu só vi que o rei da Síria está mandando essa ameaça. Só está vendo. Gostaria que só olhasse para nós, atendesse o meu pedido, atendesse a minha oração. Ele apresentou para o Senhor. Ele buscou a ajuda do Senhor. Ele não buscou ajuda na força dele. Ele não mandou o exército dele se preparar, nem nada disso. Não, ele buscou no Senhor. As pessoas não têm feito isso. Eu vejo pessoas em total desespero. Pessoas em desespero me procuram. Ah, não, meu marido me ameaçou, vai entrar com divórcio. A minha esposa falou que vai entrar com divórcio. Ele ameaçou sair, ameaçou me deixar, ameaçou não deixar eu ver os filhos. Ameaçou isso, ameaçou aquilo. Não confia em Deus. É por isso que quando vem ameaça, nós temos que buscar a Deus, nos entregar a Ele. Nós temos que confessar a Ele, mostrar, Senhor, está acontecendo isso e isso. Como que eu vou proceder? Mas é necessário nós estarmos na posição correta. Porque se nós estivermos com as mãos sujas, se nós estivermos no erro, no pecado, como que Deus pode nos socorrer? Então, por isso que eu sempre falo, é necessário a santidade, é necessário nos santificarmos, que é abandonar todo o erro, todo o pecado e nos entregarmos na mão do Senhor. E buscar Ele, fazer como Ezequias. Ezequias buscou o Senhor. Ezequias foi diante do Senhor e apresentou. Em seguida, Isaías, filho de Amós, mandou esta mensagem a Ezequias. Assim diz Deus, o Deus de Israel, a quem oraste por causa das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor determinou contra ele. A virgem cidade de Sião te despreza e se ri de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. De quem zombaste? A quem afrontaste? E contra quem blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes? Ora, contra o Santíssimo de Israel. Afrontaste o Eterno por meio dos teus mensageiros que proclamaram. Com inúmeros carros de guerra subi os mais elevados e inóspitos cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros, mais nobres e robustos, os seus mais altos pinheiros. Entrei em suas regiões mais distantes, no melhor dos seus bosques, na parte mais fértil das suas florestas. Em terra estrangeira escavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas. E com a sola dos meus pés sequei todos os ribeiros do Egito.
Ora, não foste informado de que há muito tempo eu tracei este desígnio, e que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu o que transformarás cidades fortificadas em pilhas de escombros. Por isso os teus moradores, tendo pouca força, andaram apavorados, humilhados, tornaram-se como a erva do campo, e como a relva verde, e como o mato dos telhados, ou de um campo que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar, o teu sair, o teu entrar e o teu ódio contra a minha pessoa. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, atarei meu anzol no teu nariz, e o meu freio à tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde viestes. E este será o sinal. Este ano comerá o que nascer espontaneamente, no segundo ano que dela brotar, mas no terceiro ano semeia e colhe, planta vinhos e come seus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra, e produzirá frutos em abundâncias nos seus muitos ramos. Porquanto de Jerusalém brotarão sobreviventes, e um remanescente do Monte Sião. O zelo de Deus, do Senhor dos Exércitos, realizará esta obra. Quanto ao rei da Síria, eis o que diz Deus, o Senhor. Ele de modo algum adentrará nessa cidade, e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não cercará com seus escudos, tampouco construirá rampa de cerco e invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Ele não entrará nesta cidade. Palavra de Deus, o Senhor. Eis que eu mesmo defenderei esta cidade, a fim de salvá-la, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Em seguida, o anjo de Deus saiu e matou 185 mil guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou, raiada a manhã seguinte, só havia cadáver espalhado pelo local. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá permaneceu. Aí sucedeu que certo dia, estando ele prostrado no templo do seu deus Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, se aproximaram sorrateiramente e o assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararat, e seu filho, chamado Esar-Adom, assumiu o trono da Síria como seu sucessor. O que acontece então? Nesta situação, Deus respondeu através do profeta Isaías. O profeta Isaías respondeu de uma forma bem abrangente. Falou sobre os erros, pecados de Judá, de Jerusalém. Falou dos erros deles. Falou sobre Jesus, o remanescente da casa de Judá, que viria. Falou sobre tudo. O profeta de Deus, Deus usou ele, esse profeta, Isaías, para mandar uma resposta para Isaías. Depois de responder tudo, nós disse para ele, falou, olha, fica tranquilo. O exército não vai lançar nenhuma só flecha vai ser tirada contra Jerusalém. Porque eu estou comprando essa briga. A briga é minha, eu que vou lutar. E não vão derrubar parede, muro, não vão derrubar nada. E assim aconteceu. O anjo do Senhor saiu e naquela noite matou 185 mil guerreiros no próprio acampamento ali da Síria. O rei saiu fugindo, correndo, voltou para sua terra, para Nínive. Lá ele foi entrar no templo do deus dele, o deus Nisroque. Ele estava lá adorando o deus dele. Quando os filhos dele, 2 filhos dele, chegou com a espada de maneira sorrateiramente por trás e o matou.
Ele foi morto, um outro filho que assumiu o reinado ali da Síria. Quando Deus fala que algo vai acontecer, nós temos o terrível hábito, se Deus falou que vai me dar um livramento disso, nós queremos até traçar o caminho para Deus fazer. Que Deus vai agir assim. Se Deus falou que vai restaurar o meu casamento, então não vai acontecer o divórcio. Está separado, não vai acontecer. Quem disse que não vai acontecer? Divórcio para ele não vale nada, porque isso é lei dos homens. Deus pode entender de restaurar um casamento depois do divórcio. E aí? Não, pastor, agora não tem mais jeito de já sair o divórcio. Tem sim. Deus não garantiu? Então vai, permaneça firme, continue lutando, continue buscando, continue confiando no Senhor. Vai acontecer. Pastor, agora não tem mais jeito, foi determinado câncer no seio, na próstata, câncer no estômago, sei lá onde que vier, doença grave. Não tem mais jeito? Tem. Então que Deus vai fazer, de repente, assim, uma mágica e sumir? Não. Deus pode usar, ele deixou os médicos exatamente para isso. Fez um tratamento médico, quimioterapia, radioterapia, sei lá. De repente acontece a cura. Não é como nós queremos, porque nós temos o hábito de querer de Deus só como se fosse mágica. Nós queremos traçar o caminho para Ele. Se Deus falou que vai restaurar meu casamento, não vai acontecer divórcio. Não vai acontecer nada, ele vai voltar logo para casa. Mas às vezes Deus pode querer, porque tem que tratar com a outra parte também, querer que a pessoa fique linda, separada 1 ano, 2 anos, 3 anos, para aprender. Porque nós somos capacitados, nós aprendemos no deserto. A pessoa está enferma ali, está com câncer, fez uma cirurgia, não resolveu, ainda está lastrando. Não tem jeito, tem. Se Deus prometeu, continue buscando o Senhor, tem jeito sim. E quem disse que Deus não vai usar os médicos? Jesus deixou bem claro que os enfermos, doentes, precisam de médicos. Não são. Vai usar os médicos. Vai usar a medicina, vai usar medicamento. Não, pastor, eu tô em dificuldade, eu vou perder minha casa, eu não consigo pagar as prestações, agora eu perdi o emprego, perdi isso. Quem disse? Já atrasou 1 mês, já atrasou 2. Eu já atrasou 3, tô com uma ameaça de carta aqui. Tô recebendo, tô ameaçando que vai a leilão. Confie no Senhor, então aguarde, confie. Alguma porta se abrirá. De alguma maneira resolverá. Pastor, eu tô com uma dívida grande, meu nome tá sujo. Eu devo muito, não tenho condição. Eu não tenho, por mais que eu trabalhe, não vou ter condição de saldar essas dívidas. Eu preciso organizar, não tem jeito, tem desespero. Se Deus prometeu, se existe uma promessa de Deus, você está vendo de acordo com a palavra dele, vai acontecer. Às vezes, quando você menos espera, recebe uma carta da financeira, do banco, propondo um acordo, propondo que você pague 10%, 5% da dívida e liquide. Porque para as empresas também não é negócio, perder tudo. Mas nós somos limitados e queremos uma resposta diante da mesma maneira que nós somos limitados, diante das nossas limitações. Mas Deus não é assim. Senaqueribe não esperava acontecer isso com seu exército. Ezequias jamais esperava que viesse a acontecer algo nesse sentido com ele, morrer de repente 180 mil guerreiros. O anjo do Senhor, como foi? Não temos certeza, pode ter sido atrás de uma doença, uma peste, né? Porque Deus, quando Davi fez a recontagem do povo, que Deus disse que não queria que fizesse, ele recontou para saber qual era a força, ele pecou, Deus mandou ele escolher 3 maneiras, né? E a que ele escolheu foi que Deus agisse, que ele não caísse, mandou escolher se ele ficasse fugindo na frente dos inimigos, ou que viesse fome, ou então que Deus, ele pegou e falou, melhor cair na mão do Deus vivo. Então o que Deus fez? O anjo do Senhor
matou uma grande quantidade de israelitas naquela época. Como que matou? Traz doença e enfermidade. Então acreditamos que possivelmente pode ter sido uma peste ali que aconteceu com a maioria dos guerreiros deles, todos morreram. Então, a maneira como Deus vai agir não é nós. Deus se move na eternidade, nós no tempo. Deus é espírito. Então não é a mesma maneira que nós. Se existe uma promessa de Deus, como é que você sabe que tem promessa de Deus na Bíblia? Além de orar, confirma na Bíblia, confirma na palavra de Deus se o que você está esperando, o que você está querendo está em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo. Se tiver, aguarde e espere. Ezequias soube fazer. Primeira coisa, quando ele recebeu a primeira má notícia, ele mandou consultar, como não tinha na época o Evangelho, ele mandou consultar um homem de Deus, o profeta de Deus, Isaías. Isaías deu a resposta para ele. E assim aconteceu. Falou, ele vai receber uma notícia vai correr, vai ter que sair. Ele recebeu a notícia e foi ao encontro do outro rei lá de Custo, lá da Etiópia. Depois, ele novamente, antes de sair, ele manda uma nova ameaça por carta. Ezequias vai para o templo do Senhor, abre a carta, ora o Senhor, clama a Deus. Deus manda a resposta pelo profeta. Falando, fica tranquilo, não vai acontecer nada na cidade. E não aconteceu. Deus deu a palavra, está na palavra dele, ora, confia nele, busca e vai receber. Mas é necessário santidade. Nós lemos só o capítulo 37. Querendo Deus, amanhã nós iniciaremos, vamos ler, né, o capítulo 38 de Isaías. Resposta, qualquer dúvida esclarece na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenha um bom dia.